Ela tinha os olhos escuros e ele verdes como um lago. Ela era tão normal e ele tão lindo. Ela cada vez mais popular e ele era cada vez mais na dele. Ela com tantos amigos e ele só com os fiéis. Sabe, ela era tão do mundo e ele era tão de Deus. Ela era tão falante e ele tão quieto. Ela se ocupava com idiotas e ele deitava e simplesmente pensava. Ela adorava festas e ele curtia o tal do Welling. Só que o que ela não sabia era que os planos de Deus eram outros. Ela tão cega, tão boba à procura de um só amor. Ah, como ela procurava. Mal sabia ela que ele estava logo ali. Tão perto que ela não enxergava. Ela teve a chance de falar, mas não falava. Ela teve a chance de visitar, mas não visitava. Ela teve a chance de o amar, mas ela não amava. Com o tempo as coisas foram fugindo do controle e o mundo que a vendava com festas, garotos, estava prestes a cair. Eu acredito que Deus estava tão triste com tudo aquilo, tão triste com aquela garota que não dava valor a nada. Deus tinha planos diferentes do que ela imaginava. Sabe aquele cara que era tão na dele, que era tão lindo, aquele tão perfeito, que ela trocava por festas, por garotos que não valiam nem a metade do seu tempo? Sabe aquele cara? Ela fez tão pouco caso, ela não deu o valor que ele realmente merecia. Então, Deus o levou de uma forma que nem ela pôde acreditar. Um acidente que levou aquele cara. O cara que daria valor. O cara que estaria com ela. O cara que talvez a amasse. O cara que ela não viu, aquele cara. A dor do seu peito foi tão grande que era como se ela tivesse perdido o chão. A sua respiração parasse e as lágrimas foram caindo uma por uma, até formar 1 milhão de lágrimas. Ela não acreditou. Ela foi firme. Foi como se o lenço que tampava os seus olhos tivesse caído. E foi aí que ela percebeu o quanto ele importava para ela. Foi aí que ela lembrou de tudo que ela havia feito, de tudo que ela havia sentido. Ela chorou, não só pela sua morte, mas pela ausência de amor que ela sentiu naquele momento. Era como se ela não fosse amada por ninguém, só por ele. Era como se a metade da laranja que ela procurou tanto havia se perdido em um mundo que não se pode encontrar. Ela não tinha um rumo, nem um chão. Nem os seus melhores amigos, nem a sua família estava substituindo aquele amor. Nem eles tiravam aquela dor que dominou o seu coração. No seu velório, ela só sabia chorar e se queixar a Deus. Por que, Senhor? Por que o tiraste de mim? Ela não sabia, ela não entendia por que de tudo aquilo. Ela só queria ele de volta, ela só queria uma segunda chance. Ela queria que alguém a beliscasse e ela abrisse os olhos e pensar que aquilo tudo havia sido apenas um sonho ruim. Mas não, aquilo era real. Aquela dor
era de verdade. Quando seu caixão chegou, seu coração apertou mais ainda. Ela nunca havia sentido tal dor. Nem quando seu avô tinha morrido, nem quando seu peixe de 2 anos havia caído no chão, nem quando ela foi renegada, nem quando sua mãe e ela discutiam. Nada se comparava, nada. Era tão intenso. E lá estava ele, tão lindo. Nem parecia que estava morto, que apenas estava em um sono profundo. Seu caixão e um terço ao lado. Ela tocou e sentiu o gelo que estava em suas mãos. Ela o olhava e não acreditava. Ela tinha certeza que ele iria acordar. Ela mexia e nada. Ele continuava imóvel. Seu sangue não percorria mais o seu corpo, nem a sua respiração soava mais. Mas ela acreditava que ele ainda teria chance de acordar. Ela acreditava nisso. Em sua casa, ela orou tanto para que na manhã seguinte ele estivesse de pé. Oh, ela pediu como ela nunca havia pedido antes. Ela esperneou, ela brigou com Deus, pois sua dor cegava sua coerência e ninguém sabia o que ela estava sentindo realmente. O tanto que ela estava arrependida, o tanto que ela pediu em vão. Na manhã seguinte aconteceria seu enterro e lá estava ela, ao lado do caixão, na esperança de ele acordar. A oração pela sua alma foi feita e as pessoas faziam elogios dele. Falavam o que ele realmente foi, o homem certo. O homem que se entregou a Deus e agora literalmente entregue. Aquele garoto que tocava violão na igreja, que ficava de canto toda dele, que era todo dela. O coração estava machucado, estava em pedaços, mas não importa mais. Ele não vai voltar, ele não iria voltar. A oração acabou e chegou a hora de enterrar e o caixão se fechar. Ela ainda estava com esperanças. A cada cavada, a cada jogada de terra era um furo em seu peito. Era uma ausência. O caixão desceu e ela não pensava em outra coisa além de se jogar. Ela estava em meio ao abismo. Ela queria ir junto com ele, mas já era tarde. Ele se foi e ela só podia se lamentar de tão pouco, não é mesmo? Ela queria morrer. Se passavam 1000 coisas em sua cabeça. E foi aí que ela falou com Deus. Ela pedia pra vê-lo em sonhos, talvez, pra ela senti-lo, pra ela se desculpar, pra qualquer coisa. Ela não sabia ao certo. Depois de horas assim, ela sabia que não ia ser atendida, então ela pediu apenas um sinal. Um sinal para saber se ele estaria bem. Assim um vento forte soprou e as árvores se movimentaram. Ela chorou. Mas ela se confortou pelo simples fato de que ele estava bem. Ela percebeu que o seu amor era sincero e que era de verdade. Mas ela teve que perdê-lo para enxergar tudo aquilo. Hoje faz 1 ano que ele se foi e ela ainda sente forte dor no peito ao se lembrar. Ao se lembrar de quem ele foi, ou só pelo fato de vê-lo em fotografias. Mas hoje, Deus cobriu seu coração de amor. E ela entende que ele está em um lugar melhor agora. Um lugar melhor que ela. Ao lado de Deus.
Hoje ela chora, mas não tanto. Uma prima, havia lhe dito que cada lágrima que caía de seus olhos era um passo a menos para ele ir pro céu. Convincente, não acha? Mas não importa. Ele sempre vai ser a minha estrela. Sempre. Hoje eu aprendi a lição. Eu sei dar valor às pessoas, seja o que ela for ou quem ela for. Até porque ninguém conhece os planos de Deus, não é mesmo? Uma vez liguei um rádio e estava passando um testemunho do Padre Fábio de Mello. E ele citava assim: não espere as pessoas morrerem, irem embora. Não espere definitivo bater na sua porta. Nós não conhecemos a vida e não sabemos o que virá amanhã. Viva como se hoje fosse o último dia da sua história. Se você tivesse que realizar a sua última ceia, porque é conhecedor que hoje é o último dia de sua vida, certamente não teria tempo para pressa. Celebraria até o fim e gostaria de ficar ao lado de quem você ama, porque viver o cristianismo é isso. É fazer a dinâmica da última ceia todos os dias. Viva como se hoje fosse o último dia da sua vida. Deus colheu a melhor flor do jardim dele. Eu te amo. E eu sempre vou te amar.